Oi, tudo bem? Eu li um livro muito interessante neste final de ano sobre o Natal, que se passa nesse contexto do Natal. Uma canção de Natal, Charles Dickens, aqui nesta edição da Penguin e Companhia. Tradução de Rodrigo Lacerda. Esta edição aqui é de 2019. Nós vamos encontrar a história aqui do Ebenezer Scrooge, que só encontra refúgio na solidão e na riqueza. E ao mesmo tempo é uma pessoa desesperada ou desesperançosa. Uma pessoa que sempre na época do Natal recebe a visita do seu sobrinho convidando-o para a ceia e ele recusa. E ele trabalha então, ele é dono, né, de uma repartição, de um estabelecimento comercial, algo assim. E ele, depois que o sobrinho sai, recebe a visita do fantasma do seu antigo sócio, o Jacob Marley. Isso no dia 24 de dezembro. Esse sócio havia falecido há 7 anos. E a partir desta aparição, o Scrooge volta para casa e, como disse o seu sócio, Marley, ele vai receber a visita de 3 fantasmas. O fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. Scrooge, então, recebendo a visita destes espíritos, vai ter a chance de olhar para o seu passado. Vai ver a si mesmo criança, adolescente, principalmente na época das festas, na época do Natal. Depois ele verá o Natal presente, como que as pessoas estão vivendo o Natal, estão falando dele, nesse momento tão importante de confraternização, como que as pessoas, o sobrinho dele, por exemplo, e as pessoas aí da casa desse sobrinho que o convidou, vai falar, né, da sua ambição, da sua mesquinhez, da sua arrogância. E depois ele vê o Natal futuro, como será? E esse fantasma do Natal futuro, como que já prenuncia a morte, a desilusão desse Scrooge. Como que ele terminará se ele continuar desta maneira. Todos esses eventos farão com que o protagonista, então, mude de vida. Isso que é muito interessante, né? A força do Natal. Comece a ser uma pessoa generosa, comece a olhar a vida com mais amor, a aproveitar cada momento, principalmente nessa época do Natal, época de perdão, de paz, em mudar a si mesmo. O Scrooge vai ter a chance de refazer a sua vida. Vai ser iluminado pelo espírito de Natal, por esta canção, né, do nascimento do Salvador que envolve a todos. É um livro, como que diz, dos mais carismáticos da literatura inglesa. E ele recebe o crédito por ter concedido a celebração desta data do Natal como a entendemos hoje. Uma ocasião para agradecer e ajudar o próximo. Como eles fizeram aqui, esses espíritos, com o Scrooge, mudando a vida do Scrooge. Esta edição aqui possui ilustrações de John Leck. Vou mostrar algumas. Leva-nos para aquela Londres vitoriana, né? Aqui a ignorância e o desejo. Tem uma última também, umas últimas ilustrações aqui do último fantasma, né? O fantasma do Natal futuro, que é bem sombrio, né? Gostei muito desse livro. Isso aqui é interessante que você começa a entrar aos poucos, né, na literatura do Dickens. É uma literatura que aproxima o leitor. É uma das características que eu mais gosto. As descrições que ele faz, as referências ao leitor, faz com que nós participemos dos fatos como se estivéssemos ali.
juntos com os personagens, conhecendo essa cidade, conhecendo os lugares, conhecendo as pessoas, vendo os diálogos. Parece que você quase roça nos personagens. Eles estão sim bem perto de você. É uma das características impressionantes do Dickens. Aqui o Scrooge já mudando de vida, recebendo um outro funcionário e acolhendo com amor. Ele refez a sua trajetória, a sua experiência de Natal. Foi uma experiência transformadora. Eu quero ler um trecho aqui do início, uma canção de Natal. Primeira estrofe. O fantasma de Marley. Marley estava morto, para começo de conversa. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. O registro dos funerais foi assinado pelo clérigo, pelo escrivão, pelo agente funerário e pelo solicitante. Scrooge o assinou e o nome dele era respeitado na bolsa de valores, em qualquer operação na qual ele desejasse tomar parte. O velho Marley estava morto como um prego. Como a gente fala, morto da silva, morto como uma pedra, aqui morto como um prego, ninguém não mexia nunca mais. Atenção, longe de mim dizer que eu saiba por experiência própria o que há de particularmente morto em um prego de uso geral. Então esse tipo de escrita, ele aproxima o narrador do leitor. Minha tendência, pessoalmente, talvez fosse imaginar o prego de um caixão como o item mais morto entre todas as ferragens disponíveis. Mas a sabedoria de nossos ancestrais reside nessa comparação. E minhas mãos mortais não irão perturbá-la, ou o país estará perdido. Dei-me licença, portanto, para repetir com ênfase que Marley estava morto como um prego. Dei-me licença. Ele está falando para o leitor. Scrooge sabia que ele estava morto? Está perguntando para a gente, né? É claro que sim. Como poderia ser diferente? Ele e Marley foram sócios por nem sei quantos anos. Scrooge foi seu único testamenteiro, seu único administrador, seu único representante, seu único herdeiro, seu único amigo e o único a lamentar sua morte. E mesmo Scrooge não se deixou atingir tão dramaticamente pelo triste fato, mostrando-se um excelente homem de negócios no próprio dia do enterro, o qual tornou mais solene, negociando com franqueza seus custos. Então ele já nos lança na personalidade desse Scrooge. No dia que o amigo morreu, ele já começou a negociar, a falar sobre os custos do enterro. Então era uma pessoa ambiciosa, uma pessoa que já resolvia as coisas assim, com praticidade, sempre pensando no lucro. Aqui nós temos a imagem do Marley fantasma aparecendo para o Scrooge. Aqui. O Scrooge sentado na lareira, ali perto da lareira, e o Marley. A descrição da casa do Scrooge também é muito interessante. Esse tipo de descrição aproxima a gente, como eu já falei, bem assim do ambiente dos personagens. Deixa eu achar aqui. Lá foi ele para cima, não dando a mínima, porque ele viu o rosto do Scrooge lá no portão da casa. Aí ele sobe, a escuridão custa pouco, Scrooge gostava dela. Mas antes de fechar sua pesada porta, ele andou pelos quartos para ver se tudo estava no lugar, como se você estivesse com ele andando ali. A lembrança do rosto que vira foi suficiente para que tomasse tal precaução. Sala de estar, quarto de dormir, depósito de lenha. Tudo como deveria ser. Ninguém embaixo da mesa, tampouco debaixo do sofá. Uma colher na tigela, brasas na lareira e uma pequena caçarola para o mingau. Scrooge estava ligeiramente resfriado, perto do fogo. Caçarola, perto do fogo. E entre parênteses, falando do momento em que Scrooge estava resfriado, dessa situação. Ninguém embaixo da cama, ninguém no quarto de vestir. Como se você estivesse ali com o personagem observando os cômodos. Ninguém usando o seu hobby que se encontrava pendurado junto à parede em atitude suspeita. Então estamos ali desvendando o quarto do Scrooge. O depósito de lenha estava como sempre.
o velho guarda-fogo, os velhos sapatos, 2 redes de pesca, a banheira de 3 pés e um atiçador. Satisfeito, ele fechou a porta de entrada de seu apartamento e trancou-se lá dentro, dando 2 voltas na chave, o que não era o seu hábito. Então, essa maneira, né, de falar as coisas, de descrever, as chamas da lareira estavam muito fracas, nem de longe suficientes para uma noite gelada como aquela. Scrooge foi obrigado a sentar bem perto, curvando-se sobre elas, antes de extrair uma vaga sensação de calor da mínima quantidade de lenha. Então é o momento aí antes do fantasma aparecer. A lareira era velha, construída por um comerciante holandês havia muito tempo, e fora cercada com ladrilhos antiquados, cujos desenhos traziam ilustrações das escrituras. Havia ali Caíns e Abéis, filhos de faraós, rainhas de Sabá, mensageiros angelicais, descendo pelos ares em camas de penas, Abraãos, Baltazares, apóstolos, aventurando-se no mar em barquinhos de louça, centenas de figuras para alimentar seus pensamentos. No entanto, aquele rosto de Marley, que ele havia visto lá no portão, morto havia 7 anos, voltava-lhe como o antigo cajado do profeta e engolia tudo mais. Ele observava os desenhos na lareira, pensava no rosto de Marley. Marley fantasma vai aparecer. Então, gente, isso aqui é um livraço. Ele é curto, mas ele é assim de uma beleza, né? De uma sensibilidade, faz com que a gente mergulhe no universo do Natal, dessa sensação e emoção que também tocava o Charles Dickens. E ele lamentava, o Dickens, que essa época do Natal, né, tivesse perdido aquele encanto. Então, com esse livro, ele quis fazer isso, né, resgatar o encanto, resgatar a beleza do Natal. Aqui, no turbilhão das mudanças que ocorriam tanto na sua vida pessoal como na sociedade em geral. Lembrando que esse livro aqui foi escrito poucas semanas no inverno, em poucas semanas no inverno de 1843, a canção de Natal. Então, o Dickens, observando as mudanças, ele percebe que a luta pela sobrevivência não deixava espaços para sentimentalismos. Lembramos também da sociedade inglesa, né, a Revolução Industrial. O Charles percebe que todos estão atarefados para cumprir agendas, estão estafados. E aí ele traz esse livro para acalmar os corações, dizendo que o Natal não deve nos deixar transtornados. O Natal deveria ocorrer assim com toda a sua beleza, não perder, né, essa magia do Natal. Esse livro foi publicado então em 1843, no dia 19 de dezembro. Até o Natal, 6.000 cópias haviam sido vendidas. Era um livro muito bonito, era um ótimo presente. Tratava-se de uma edição de luxo, com capa de boa qualidade, título lombada e bordas em dourado. Folha de seda na abertura, papel superior e ilustrações coloridas, assinadas por John Leck, um artista renomado, que é o mesmo aqui que faz, é o mesmo que essa ilustração resgata, né? Esta edição resgata. É bonito isso. Tudo isso, então, a um preço acessível, apenas 5 shillings. Esse foi o maior sucesso de vendas de Dickens até então. E em maio do ano seguinte, 1844, esse livro já estava na 6ª edição. O único problema era que o custo da confecção de cada exemplar era mais alto que o preço pelo qual ele era vendido, o que resultava em perda tanto para Dickens quanto para os editores da Champion e Hall, que haviam concordado em dividir o prejuízo, como uma deferência ao escritor. O Dickens, ele financiou a empreitada deste livro com o seu próprio dinheiro, né? 1843. Contudo, os resultados então alcançados superaram as expectativas de Dickens e
a celebração do Natal voltou a ser como era, né? Todo esse folclore, toda essa religiosidade. A ideia, então, do espírito natalino como um momento de retomada das relações pessoais floresceu com este livro. Várias tradições foram recuperadas ou adotadas. As decorações nas casas, nas ruas, o encantamento com o cair da neve, os corais cantando canções de Natal e as ações beneficentes que visavam, ainda que fosse por um curto período por ano, garantir um pouco de conforto aos desvalidos. Então essas questões que nós fazemos hoje também, de cesta básica, ajudar o próximo, de fazer ceia e distribuir para os mendigos, de olhar para o outro, todo esse espírito natalino vem dessa experiência, deste livro do Dickens. Que bonito isso, né? Outro fator que por coincidência contribuiu para o sucesso da empreitada foi o fato de a rainha Vitória ser casada com o príncipe Albert, nascido na Alemanha, país onde as tradições natalinas eram muito cultivadas, a ponto de todos os anos o príncipe encomendar um pinheiro de lá para ser decorado no Natal. A partir da publicação de uma canção de Natal, a tradição do pinheiro decorado se espalhou pelo mundo inteiro. Quer dizer, a gente não sabia disso, né? Claro que a tradição é bem mais antiga, mas aqui, devido à ocupação da Revolução Industrial, do trabalho, etc., isso foi se perdendo. E o Dickens resgata com essa história toda a beleza, né? Toda a sensibilidade deste período do Natal. Achei muito legal. Então é isso, gente. Quem quiser entrar numa história bonita, transformadora, tá aqui. Uma canção de Natal de Charles Dickens. Um abraço e até mais.